Sejam muito bem-vindos ao Relacionar Talks. Esse é um espaço onde a gente vai conversar sobre o relacionamento de uma forma real. Sem romantização, sem fórmula mágica, sem aquelas frases prontas que parecem bonitas, mas que não ajudam ninguém na prática. Aqui a gente fala sobre conexão, sobre desgaste emocional, comunicação e tudo aquilo que acontece dentro de uma relação, mas que muitas vezes ninguém consegue explicar direito, tá? Então, antes da gente começar, eu quero fazer um convite para vocês. Assistam esse episódio de hoje pensando no seu relacionamento real, tá? Não naquele relacionamento que você gostaria de ter, não naquele relacionamento que você fica mostrando para as pessoas, mas naquele relacionamento que existe quando ninguém está olhando, porque é ali que as respostas aparecem, ok? Porque no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja até um dos mais silenciosos, podemos dizer assim, dentro de um relacionamento. É como um casal começa a virar colegas de quarto. Porque quando a gente fala em desgaste, as pessoas pensam em crise. Normalmente imaginam grandes brigas, traições, discussões intensas, aquela situação onde fica óbvio que existe um problema. Mas depois de tantos anos que a gente acompanha casal, nós vamos aprendendo. A maioria dos relacionamentos eles não chegam ao desgaste por causa de um único acontecimento. Eles chegam ao desgaste por causa de pequenas desconexões que foram ali acontecendo ao longo do tempo. Então, pequenas coisas mesmo, pequenas ausências, negligências, pequenas desistências ali que ninguém percebeu quando começou. E é justamente por isso que é perigoso. As pessoas não percebem até que algo aconteça. Existe um pesquisador muito conhecido até na área, eu trouxe o livro para vocês verem, que é o John Gottman. Tá? Ele passou décadas estudando casais. É muito importante como a gente ver que tem uma estrutura para fazer um relacionamento funcionar, e que ele mostra, é muito interessante. Uma das conclusões mais interessantes também do trabalho dele é que os relacionamentos raramente se deterioram por causa de um único conflito. Eles se deterioram por causa de padrões repetidos ao longo do tempo. E também a falta dos padrões adequados. É o que eu falo, o relacionamento tem estrutura, não adianta achar que vai acontecer tudo na intuição. E sinceramente, a gente também aqui, depois de tantos anos acompanhando casais, nós percebemos exatamente isso acontecer. O desgaste, normalmente ele não chega ali fazendo barulho, é em silêncio ali. Talvez seja isso que torna tudo tão difícil de perceber. Porque o casal, ele continua ali junto, continua dividindo a casa, criando os filhos, pagando as contas, continua funcionando. Eu sei que você deve estar se identificando com isso. Mas já não está verdadeiramente conectado ali. Não tem uma estrutura que faça funcionar ali. E eu quero te fazer uma pergunta que talvez até seja desconfortável, mas é extremamente importante. Se você tirasse todas as obrigações da vida de vocês hoje, vamos pensar lá, os filhos, a casa, o trabalho, os boletos, a agenda, as responsabilidades, o que ainda conectaria vocês como casal? Pensa aí. Só reflita, o que sobraria de vocês como casal? Porque assim, eu faço a pergunta porque existe uma diferença enorme entre um casal funcional e um casal conectado. Tá? Um casal funcional, ele consegue administrar a vida. Um casal conectado consegue compartilhar a vida. É diferente. E infelizmente existem muitos casais que continuam até funcionando muito bem, mas já não conseguem se encontrar emocionalmente. E normalmente existem alguns sinais muito claros quando isso começa a acontecer. E eu vou começar a falar para vocês esses sinais. O primeiro sinal, veja se vocês se identificam com algum desses que eu vou trazer hoje, é que a rotina passa a ser mais importante do que a relação. E eu sei que essa frase pode incomodar algumas pessoas, porque a rotina realmente é pesada. Eu sei disso. Eu sei que exige algo a mais. Eu sei que existe trabalho, existe a casa, existe filho, existe responsabilidade, existe cansaço, tá? Eu não estou ignorando nada disso, tá? Fique bem claro. Mas existe uma pergunta que precisa sim ser feita. Em que momento tudo virou prioridade? E o relacionamento virou aquilo que sobra? Pensa aí, em que momento? Ele deixou de ser prioridade, vamos ser sinceros. Tudo virou plano A. Porque é exatamente isso que eu vejo acontecer em muitos casais. A relação vai sendo sempre colocada para depois, o plano B. Depois que organizar a casa, depois que resolver o problema financeiro, depois que os filhos crescerem, depois que passar essa fase, depois que sobrar tempo. Só que aí tem um grande problema, nesses depois. Esse depois, ele quase nunca chega. E enquanto ele não chega, a conexão vai enfraquecendo. Eu lembro até de um casal que a gente atendeu há algum tempo atrás. Eles estavam juntos há mais de 12 anos. E durante uma das conversas, eu fiz uma pergunta muito simples para eles. Quando foi a última vez que vocês fizeram algo apenas como casal? E os dois ficaram em silêncio. Não era porque não se amavam, era porque eles não lembravam. Tudo ali na relação deles estava girando em torno dos filhos, do trabalho, da rotina, das obrigações. Então, a gente percebe que eles cuidavam de tudo. Eles eram funcionais ali, mas eles não cuidavam da relação. E talvez você esteja ouvindo o que eu estou falando e pensando assim, mas a vida é corrida. Sim, ela é corrida. Mas a vida é corrida para quase todo mundo. A diferença é que alguns casais continuam escolhendo investir na relação. E outros vão passar anos acreditando que ele vai sobreviver sozinho. Relacionamento ele não funciona assim. Se você não tem 10 minutos pro teu relacionamento, esquece. Porque o amor ele é um sentimento, Mas o relacionamento ele é uma construção. E construção exige intenção. Não existe essa de, não precisa dar atenção agora. Uma coisa que a gente percebe com frequência é que os casais continuam ali conversando.
Só que eles param de se conhecer. Eles falam de supermercado, sobre a escola, sobre o trabalho, sobre a conta que venceu, sobre o problema da semana, mas já não falam sobre eles. Ficam naquilo que a gente chama dentro do nosso programa de acompanhamento, que são em conversas superficiais. Né? Eles já não falam mais sobre sonhos, sobre medos, já não falam sobre aquilo que está acontecendo por dentro. E aos poucos a conversa deixa de aproximar esse casal. E aí passa apenas a organizar a rotina. Então a gente sempre fala, tem que ter níveis, né? E o casal tem que ter uma profundidade, não só ficar na superficialidade. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Hoje eu quero que vocês reflitam aqui. Quando foi a última vez que vocês tiveram uma conversa que não fosse para resolver algum problema? Tenho certeza que vocês vão encontrar aí dificuldade para lembrar de uma conversa profunda, bacana. Uma conversa para falar sobre vocês. Uma conversa que vocês se encontraram emocionalmente. Uma conversa onde ninguém estava tentando resolver nada. Apenas se conectar. Porque muitos casais conversam todos os dias, mas passam semanas sem realmente se encontrar. E aqui tem uma frase que eu gostaria que vocês guardassem. A rotina ela não destrói os relacionamentos. O que destrói os relacionamentos é quando a rotina substitui a conexão. E quando a rotina ocupa todo o espaço ali, normalmente vem o segundo sinal que eu quero trazer para vocês, que é a falta da admiração. Né? Quando a rotina ali tira a admiração começa a desaparecer, é um grande problema. Pouca gente até fala sobre isso. Nesse livro até o Gottman fala. Eu considero a admiração um dos pilares mais importantes do relacionamento saudável. Porque amor sem admiração enfraquece, respeito sem admiração enfraquece, desejo sem admiração enfraquece, conexão sem admiração enfraquece. E sabe o que é curioso? A admiração raramente desaparece de uma vez. Ela vai sendo substituída aos poucos. Por quê? Pela distração, pela familiaridade excessiva, pela falta de presença. Sempre substituindo, né? Planos B. E mais uma vez, eu quero contar pra vocês que existe uma coisa que eu gosto muito de fazer pros casais. Perguntas. Vocês ainda têm curiosidade pela pessoa que está ao seu lado? Porque admiração e curiosidade, elas caminham juntas. Quando você admira alguém, você quer saber o que ela pensa, o que ela sente, o que ela sonha, o que ela está construindo, o que ela está vivendo. Agora, quando a admiração começa a desaparecer, a curiosidade vai desaparecer junto. E aí o casal, ele passa a acreditar que já sabe tudo sobre o outro. Tá tudo resolvido, tudo maravilhoso. Ninguém continua sendo a mesma pessoa para sempre. As pessoas mudam, amadurecem, passam por desafios, desenvolvem novas visões, novos sonhos, novas dores. E muitos casais param de acompanhar essa transformação. Isso parece óbvio, né? Mas é uma coisa que realmente acontece muito. Né? Então eles continuam ali convivendo com a pessoa, mas deixam de enxergar quem ela está se tornando. Né? E aqui existe até uma chinelada que a gente fala, né? Necessária para vocês. Talvez você tenha deixado de admirar seu parceiro, talvez você apenas tenha parado de observá-lo, porque ninguém admira aquilo que deixa de enxergar. Porque ninguém admira aquilo que deixou de enxergar mesmo, sabe? E eu sei que isso pode parecer duro, mas eu quero que você reflita mesmo comigo hoje, tá? Aqui é um espaço para você pensar. Quantas vezes você olhou para o seu parceiro nos últimos meses, além da função que ele ocupa na sua vida? Além de ser o pai dos seus filhos, além de ser a pessoa que ajuda a pagar as contas, além de ser quem divide as responsabilidades da casa. Quando foi a última vez que você olhou para ele como pessoa? Como alguém que continua tendo medos, tendo sonhos, inseguranças, desejos, planos, transformações. Pensa aí. Porque existe uma armadilha muito comum nos relacionamentos longos, principalmente, né? As pessoas começam a acreditar que já conhecem completamente quem está ao lado delas. E isso é um grande erro, tá? Porque ninguém para de mudar, a gente tá sempre evoluindo. Ninguém para de crescer, ninguém para de viver experiências. A pessoa que está ao seu lado hoje não é exatamente a mesma de 5 anos atrás, nem de 1 ano atrás, se a gente for pensar em prazos menores. Mas muitos casais param de descobrir quem o outro está se tornando. E quando isso acontece, a admiração vai desaparecendo sim, sem que ninguém perceba. Eu lembro de uma mulher que chegou pra nós dizendo algo até muito interessante. Ela falou bem assim: eu amo meu marido, mas eu não sinto mais aquele encantamento que eu sentia antes. E quando a gente começou a aprofundar a história dele, nós percebemos algo curioso. Ela sabia tudo sobre a rotina dele. Tudo, tudo, tudo. Mas não sabia nada sobre o mundo emocional dele. Ela sabia a hora que ele acordava, a hora que ele chegava, os compromissos da semana, as responsabilidades dele. Mas não sabia quais eram os medos que ele estava enfrentando naquele momento. Não sabia quais sonhos ele ainda tinha. Não sabia quais preocupações ele carregava em silêncio. E sabe o que aconteceu? Quando eles passaram pelo processo com a gente, eles voltaram a se enxergar como pessoas. E aí a admiração começou a reaparecer. Porque a admiração, ele não nasce da obrigação, ele nasce da descoberta. Lembra da curiosidade que eu falei aqui pra vocês? Nasce da presença, que é que muitas vezes os casais deixam de lado. E quando a admiração enfraquece, vem o quê? Um terceiro sinal. Um terceiro sinal começa a aparecer. E talvez seja até um dos mais dolorosos que vocês podem perceber. Que junto com isso começa um efeito dominó.
né? A gente fala, uma coisa leva a outra. E aí a intimidade começa a desaparecer. E quando eu falo de intimidade, eu não estou apenas falando da vida íntima do casal, tá? Também, mas eu estou falando de proximidade emocional. Porque muitos casais ainda compartilham a mesma casa, né? A mesma rotina, mas já não compartilham a mesma vida emocional, isso é um fato. Né? Eles continuam juntos ali, mas não se sentem próximos, né? Continuam ali dividindo a cama, mas já não dividem os sentimentos. Continuam ali convivendo, mas já não se acessam emocionalmente. E isso é algo que a gente vê acontecer com muita frequência. Então você percebe que tem padrões que se repetem, só muda o casal, né? Inclusive até tem uma crença que é muito perigosa, tá? A ideia de que a intimidade desaparece naturalmente com o tempo. Mito, tá? Mito, tirem isso da cabeça. O que desaparece naturalmente é aquilo que deixa de ser alimentado, tá? Porque a verdade é essa. Tudo que você não faz enfraquece, obviamente, né? A intimidade ela não é consequência do tempo, é consequência da conexão. E a gente vê diariamente isso acontecendo nos atendimentos, não estamos tirando da nossa cabeça as coisas. Tem casais juntos há 20 anos que continuam profundamente conectados. E tem casais juntos há 3 anos que convivem como estranhos dentro da mesma casa. Então percebe que o problema nunca foi o tempo, o problema é que aconteceu algo com a relação ali durante esse tempo que ninguém foi percebendo. O que aconteceu ali? As faltas que a gente já falou. Então uma das coisas mais difíceis de ouvir no relacionamento é quando alguém diz assim, parece que estamos apenas coexistindo. Porque essa frase normalmente revela algo muito mais profundo. Né? Ela revela que ainda existe convivência, mas já não existe encontro. E eu quero que vocês percebam uma coisa, tá? Eu quero que vocês hoje saiam daqui percebendo isso. A maioria dos casais não perdem a conexão de uma vez. Então, primeiro eles param de conversar profundamente, depois eles param de se admirar, depois eles param de se procurar emocionalmente, depois eles param de se escolher conscientemente, e só então percebem que alguma coisa se perdeu. Percebe o efeito dominó ali? Mas quando percebem, muitas vezes acreditam que perderam o amor, e nem sempre é isso. Às vezes o que perderam foi realmente o caminho até o parceiro, o caminho até um ou outro. E recentemente, a gente gosta de fazer exemplos aqui, a gente atendeu um casal que chegou exatamente nesse ponto que eu falei aqui. Eles diziam que eles se davam bem, que não brigavam, que se respeitavam. Mas quando a gente chegava na parte do módulo que falava sobre intimidade, conexão emocional ali, os dois ficavam em silêncio. Quando a gente perguntava sobre admiração, os dois ficavam em silêncio. Né? Quando a gente perguntava sobre presença, silêncio. Então, em determinado momento ali, a esposa falou algo que marcou muito até a gente ali. Ela disse assim, nós não estamos infelizes, mas também não estamos felizes. Sabe aquela neutralidade? A gente não tá ruim, mas também não tá bom. E talvez essa seja uma das definições mais precisas do que significa virar ali um colega de quarto. Né? Porque colegas de quarto, eles convivem, vocês concordam? Mas eles não constroem intimidade. Os colegas de quarto, eles vão dividir espaço. Mas não vão compartilhar uma vida, né, de uma forma mais profunda. Colegas de quarto, eles administram ali uma rotina, mas eles não vão cultivar uma conexão, se a gente for buscar essa conexão. Mas, felizmente, aquele casal conseguiu reconstruir muita coisa. Mas sabe por quê? Porque eles tiveram coragem de reconhecer o problema. É isso aí que, sabe, é uma etapa que muitos casais, muitas pessoas tentam pular, né? Porque é mais fácil dizer, é só uma fase, vai passar, quando a vida acalmar, melhora. Mas nem tudo melhora sozinho. Vocês lembram que eu falei que é uma estrutura, a relação? Se você não mexe nessa estrutura, não acha que vai melhorar sozinho, porque não vai. Relacionamentos não melhoram sozinhos, são coisas óbvias, mas que a gente precisa estar falando pra vocês. Então, eles melhoram quando alguém decide cuidar dessa relação. E talvez durante essa conversa você tenha até se identificado com alguma dessas situações. Talvez você tenha até percebido que a rotina tomou um espaço demais na vida de vocês. Talvez vocês tenham percebido que a admiração diminuiu. Talvez vocês tenham percebido que a intimidade emocional já não é a mesma, né? Aquele efeito dominó que eu falei aqui pra vocês que vai acontecendo. E se isso aconteceu, eu quero te dizer algo bem importante. Perceber não é o fim, tá? É o começo. Porque ninguém transforma aquilo que não reconhece, obviamente. Mas tem que ser feito algo. A maioria dos casais que chega até nós, não chega porque acabou o amor. Chega porque eles perderam a direção. Perderam as ferramentas, ou talvez nunca souberam, né? Que ferramentas são essas? Perderam o caminho para reconstruir aquilo que foi se desgastando ao longo dos anos. Então, foi justamente observando esse padrão em tantos relacionamentos, né? E também todo baseado aqui, né? Em outros livros, que nós desenvolvemos nosso processo de acompanhamento. Porque existem casais que ainda têm amor, ainda têm história, ainda têm vontade, mas precisam de direção para voltar a construir conexão. E direção é estrutura, e estrutura se aprende, né? A gente criou essa estrutura com base em tudo que é de melhor. Então, por isso que eu vou deixar aqui na descrição um formulário de aplicação, tá? Nós analisamos pessoalmente cada caso para entender o momento atual do relacionamento da pessoa, identificar se esse acompanhamento realmente faz sentido para essas pessoas, tá? Porque nem todo relacionamento precisa terminar quando existe um desgaste, tá? Mas sim, todo relacionamento precisa de intenção, precisa de estrutura para voltar a crescer, tá? Então, pensem nisso, tem que ter estrutura, tá? E a gente ensina isso para vocês nos nossos programas. Bom, antes de encerrarmos, eu quero responder algumas perguntas que eu recebi no Instagram sobre o tema deste episódio, tá? Porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de outras pessoas que estão assistindo agora. Bom, então a primeira pergunta, eu deixei aqui na tela, deixa eu dar uma olhadinha. Estamos casados há 15 anos, nós quase não brigamos mais. Isso significa que amadurecemos ou devemos nos preocupar?
Bom, isso é uma pergunta muito interessante, tá? Porque existe uma crença de que a ausência de conflitos é um sinal positivo, mas não necessariamente, tá? Existem casais que brigam menos porque aprenderam a se comunicar. Mas existem casais que brigam menos porque desistiram de conversar, tá? E são coisas completamente diferentes, né? A gente tem muitos casais que são assim, né? Tem um casal que chegou pra nós nos dizendo assim: a gente nunca briga, nós quase nunca discutimos. E aí, quando a gente começa a aprofundar, fazer perguntas, eles realmente não brigavam. Mas também eles não falavam sobre nada importante, não falavam sobre frustrações, não falavam sobre mágoas, não falavam sobre expectativas. Eles simplesmente evitavam qualquer conversa desconfortável. E aquilo que parecia paz, na verdade, era uma distância, um relacionamento totalmente superficial, que mais tempo se ficasse assim ia se tornar mais um desgaste, uma desconexão pelo silêncio, a gente pode dizer assim. Então eu deixo até uma pergunta aqui para vocês refletirem, né? Vocês não brigam porque vocês aprenderam a se entender ou porque pararam de falar sobre assuntos importantes? Porque de repente a resposta que vocês derem muda tudo. Então tem uma outra pergunta aqui que dizia assim: eu amo meu marido, tá? Mas não sinto mais aquela admiração de antes. Isso significa que o amor acabou? Não, tá? Eu gostaria muito que as pessoas parassem de concluir isso tão rapidamente. Porque muitas vezes o amor ele não acabou. O que acabou foi a observação. Isso é um fato, né, gente? Depois de alguns anos de relacionamento, muitos casais deixam de olhar um pro outro, né? Passam a olhar apenas ali pra rotina, pras funções, pros problemas, pras obrigações. E quando isso acontece, novamente, nós voltamos lá, né? A admiração enfraquece. Não porque a pessoa deixou de ter o valor dela, mas porque deixou de ser visto. Tudo que a gente não percebe vai ficando de lado, tá? E aí vem uma pergunta que também você faz para refletir aí. Quando foi a última vez que você descobriu algo novo sobre a pessoa que está ao seu lado? Quando foi a última vez que você ficou genuinamente curiosa sobre o que essa pessoa pensa, sobre o que ele sente, sobre o que ela sonha? Porque a admiração, lembra que eu falei no início da aula? A admiração e a curiosidade, elas caminham juntas. Quando a curiosidade desaparece, normalmente a admiração começa a desaparecer também, ok? Aí tem uma outra pergunta, acredito que seja a última, não sei, que diz assim: meu marido fala que está tudo bem, mas eu sinto que estamos cada vez mais distantes. Estou exagerando? Não, tá? Eu vou te explicar o porquê. Porque a maioria das mulheres percebe o afastamento emocional muito antes de conseguir explicá-lo. Tá? Elas começam sim a sentir um distanciamento. Sentem que as conversas mudam, a presença mudou, a conexão mudou, mas às vezes não conseguem colocar em palavras. E muitas vezes até escutam, né? Você tá exagerando, você tá criando problema, está tudo normal. Porque a mulher, ela tem um lado, né? Que eu já trouxe isso lá no Instagram. A mulher tem um lado mais emocional. Tá? Ela percebe antes, sim. Só que existe uma coisa que a gente vai aprendendo no tempo, né? Que a gente vai atendendo casais, que é o seguinte: raramente a distância emocional surge de um dia pro outro, tá? Ela costuma dar sinais muito, muito antes. Tá? E normalmente alguém percebe esses sinais primeiro, obviamente, né? É difícil acontecer simultaneamente perceber. Então a pergunta não é assim, correta, você está exagerando. A pergunta é: o que exatamente está fazendo você sentir essa distância? Porque aí a gente consegue nomear o problema. E aí, nomeando o problema, a gente começa a encontrar caminhos para resolver o problema. Certo? Sempre observação, percepção. Tá? E eu quero encerrar agora, hoje, né, com uma última pergunta que a gente recebe com frequência, tá? Se existe volta quando o casal começa a agir como colegas de quarto. E a minha resposta vai ser para vocês que sim. Mas não porque o tempo resolve, não porque uma viagem vai resolver, não porque um jantar vai resolver, tá? Não. Existe volta quando duas pessoas decidem voltar a construir juntas. Quando resolvem passar mais tempo de qualidade, quando focam em cuidar da intimidade emocional, da intimidade sexual. Também é algo muito importante que eu não falei aqui muito hoje, né? Mas vai ser um tema que a gente vai trazer em alguns episódios futuros, né? Porque é uma base que todos têm que ter, senão vocês viram mais ainda colegas de quarto e deixam de ser um casal. Lembrem disso, tá? Relacionamento não é algo que você encontra pronto, é algo que vocês vão ter que construir repetidamente ao longo da vida. E não é difícil, mas tem que ter constância. Né? A gente já viu casais chegarem completamente desconectados aqui, sem diálogo, sem proximidade, sem admiração, totalmente perdidos, totalmente parecendo assim, vai acabar. Né? Mas eles conseguiram reconstruir coisas que pareciam perdidas. Mas isso só aconteceu quando eles pararam de esperar que a relação se recuperasse sozinha. E começaram a assumir a responsabilidade de voltar a cuidar dela. Tá? Porque amor é importante. Mas amor sozinho, ele não sustenta uma relação. Relacionamentos saudáveis, eles são construídos através de intenções que vocês não tentam, de presença, de escolhas e de decisões diárias. Tá? Uma das decisões é você assistir até o fim essa aula. Se você chegou até aqui, passou mais dos 20 minutos comigo, então parabéns pra você. Porque muita gente às vezes já pula tudo e quer saber de mais nada não. Tá? Mas tá, pra fechar, gente, eu só queria dizer o seguinte. Se esse episódio fez sentido, se inscreve no canal, tá? Toda semana a gente tem um novo episódio aqui no Relacionar Talks. Eu quero fechar agora com mais uma pergunta. Né? Hoje você acredita que o seu relacionamento está sendo construído todos os dias ou apenas administrado? É a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm pra dizer. E se você, claro, deseja acessar um dos nossos programas de acompanhamento para casais, não esquece de se aplicar aqui no formulário que tá na descrição, ok? Ou, claro, eu vou mandar pra vocês lá na comunidade diretamente. E também, pra quem ficou até o fim, vai receber uma oportunidade, um presente nosso, que é um diagnóstico, tá? Um diagnóstico que a gente criou, assim, não é o mesmo que a gente usa
dentro do nosso programa de acompanhamento, mas é um diagnóstico que vai começar a te dar uma base para você enxergar em que pé está a sua relação hoje. E só vai receber quem está na comunidade, tá? Porque a gente vai mandar o link direto. Não pode compartilhar, tá? Isso a gente pede para vocês, porque é um material que a gente criou para vocês, mas é restrito, tá? E aí, é claro, né? A gente quer entregar esse diagnóstico para vocês poderem ter uma ideia. E a partir da ideia, vocês conseguem, é claro, pensar o que fazer a partir disso, né? Ter clareza é o primeiro passo para mudar um relacionamento desgastado. E aí, é claro, vem as ações, vem as estratégias, tá? Mas vocês já estão no caminho certo. E se quiserem nosso acompanhamento, receber muito mais, né, um diagnóstico muito mais profundo, nosso olhar sobre o seu relacionamento, aí você se aplica pro programa de acompanhamento, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio, eu espero que tenha sido muito útil aqui para vocês. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima quarta-feira no Relacionar Talks. Até lá!